Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos à Prefeitura de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. Hoje a gente recebe o candidato do PV, Moisés Fernandes. Tudo bem, Moisés? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Roberta. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder discutir um pouco a cidade de Santos, né? Falar um pouco sobre essa campanha, né? Falar um pouco das nossas propostas, contar um pouco para todos quem é o Moisés, né? Quem é o Moisés Fernandes, o candidato do Partido Verde, e uma oportunidade como essa é sempre bem-vinda. Já que a gente está falando de Partido Verde, vamos começar a falar de meio ambiente? Vamos. Então, Moisés, a definição sobre a destinação do final do lixo urbano, há tempos ela é adiada na cidade de Santos e agora, nesse momento, é consenso que o Sítio das Neves está se aproximando de um esgotamento. A instalação de uma usina de incineração vem sendo discutida atualmente. Você acredita que essa seria a melhor situação, a melhor solução para a destinação do lixo? Então, essa é uma questão que é pertinente, né, ao Partido Verde, é uma questão que a gente já vem discutindo há bastante tempo, é uma questão que eu converso com muitos ambientalistas aqui na cidade, em especial eu tenho tido a oportunidade de conversar muito com o professor Hélio Lopes, né, que é um cara que conhece muito do assunto, e a gente sabe que, primeiro ponto, né, que eu acho que é importante a gente salientar, é importante resolver a questão do lixo. Né, para que não paire nenhuma dúvida do tipo, o Moisés não quer resolver a questão do lixo. Não, Moisés quer resolver a questão do lixo. Mas aí tem um segundo passo, né? A questão do lixo se resolve através de um incinerador, né? Aí eu acho que isso que é importante a gente deixar para a população. Primeiro porque existe uma campanha hoje de desinformação, né? Hoje se vende uma ideia de que, primeiro que a gente não vai implantar um incinerador na cidade, quando de fato a gente vai implantar sim um incinerador que vai despejar muita coisa no nosso ambiente, né? No nosso meio ambiente como um todo. E isso que vai ser despejado no ar, é óbvio que vai repousar depois por toda a cidade. Né? Isso em mangues, ou seja, vai acabar caindo em uma série de lugares e isso vai ter um impacto, né, para toda a população da cidade de Santos. Então o incinerador é o melhor caminho, é o caminho mais adequado para a gente hoje? É claro que não. Né? Ou seja, isso já foi dito aqui, inclusive teve um especialista dos Estados Unidos que foi trazido a Santos para falar sobre essa tecnologia, sobre essa situação que estão querendo de alguma forma implantar, porque na prática assim, se deixou chegar num ponto insustentável, que esse é o consenso, né? Isso realmente existe um consenso, o Sítio das Neves está chegando num ponto no esgotamento, e aí por conta desse esgotamento, então se vem com ou seja, você precisa de uma solução. E aí a solução mais, vamos dizer assim, não sei nem se é mais rápida, se é mais, assim, foi a solução que se criou, foi a situação do incinerador, que de fato não é o mais adequado, quando a gente tem outros sistemas. Aí voltando ao ambientalista que teve aqui, né, o profissional, ele deixou claro que hoje essa tecnologia já não é mais utilizada nos Estados Unidos, não é utilizada mais na Europa, não é uma tecnologia mais adequada quando a gente tem algo como os biodigestores, né, que poderiam ser aplicados na cidade de Santos e gerar assim, um impacto praticamente zero, ou seja, o impacto seria muito menor. Por exemplo, hoje quando a gente pega uma tonelada de lixo, a gente ainda pode pegar essa 1 tonelada de lixo e levar para o Sítio das Neves? Pode. Quando a gente pega essa 1 tonelada de lixo e queima essa 1 tonelada de lixo dentro do incinerador, isso vai gerar uma espécie de vai sobrar, né? Como se fosse a queima desse produto, né? Porque lá você vai queimar plástico, você vai queimar lata, você vai queimar praticamente tudo, porque não há capacidade de você separar. Hoje a gente faz muito mal a reciclagem na cidade de Santos. Então vai gerar um produto que você não pode depositar no Sítio das Neves, porque ele é altamente tóxico. Então, ou seja, você vende uma ideia de que você vai resolver esse problema, de que não tem custo para a cidade, porque, ou seja, a iniciativa privada que vai construir o incinerador, mas, na verdade, você vai ter que fazer o transbordo desse material. Ou seja, isso vai gerar centenas de toneladas todos os dias. E qual seria, então, a solução? Os biodigestores. Os biodigestores são a solução. Ou seja, hoje a gente já tem essa tecnologia aplicada, por exemplo, não vou citar nomes, mas em escolas aqui na nossa região.
Então, ou seja, é uma tecnologia que não impacta o meio ambiente, é uma tecnologia muito mais barata, limpa, é uma tecnologia que favorece, porque aí você precisa verdadeiramente favorecer a questão da ecologia, né, da reciclagem, e além de tudo você gera emprego, porque assim, você gera toda uma cadeia, toda uma indústria que vai ser favorecida através do processo de reciclagem, que hoje a gente não tem. Então, assim, vender uma ideia como se fosse uma grande solução, né? De alguma forma você criar uma ideia de que não é um incinerador, quando de fato é um incinerador. Você vai queimar, ou seja, na verdade você vai estar queimando o lixo. E quando você queima o lixo, você perde a oportunidade de fazer dinheiro com esse lixo. Ou seja, na prática, se a gente fizesse uma metáfora, a gente está queimando dinheiro, porque a gente está queimando a possibilidade de transformar esse lixo em riqueza, em emprego para a região. Ou seja, quando a gente vê que, por exemplo, Santos nos últimos 8 anos perdeu mais ou menos algo em torno de 16 mil postos de trabalho. Então, ou seja, é muito trabalho. Aí, quando a gente fala em perca de postos de trabalho, as pessoas falam, pô, mas Moisés, é a pandemia, né? Todo mundo perdeu. Mas isso não é verdade. A gente já vem num processo muito antes de perda de postos de trabalho. Então, ou seja, a gente está diante de uma possibilidade de gerar riqueza, de atrair empresas para a nossa região, de gerar emprego, e aí a gente simplesmente vai lá e queima o lixo. E ainda cria um outro problema, que é a sobra dessa queima, que vai ter que ser feito o transbordo desse material. E esse transbordo vai ser pago, né? Eu imagino que, né, a empresa vai cobrar. Né? Exatamente, existe um custo para isso, né? E quem vai pagar esse custo? Na verdade, quem vai pagar esse custo somos nós, né? Ou seja, a população de Santos. Ainda que, porventura, a questão da usina seja de alguma forma paga pela iniciativa privada. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a conversar com o candidato do PV, Moisés Fernandes. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já. Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para te contar uma novidade que vai te deixar muito animado. Chegou o TIM Mais Vantagens, o app que transforma suas recargas em benefícios e prêmios toda semana. Incrível, né? Só a TIM oferece essas vantagens para o pré-pago e você pode começar a aproveitar agora mesmo. É só baixar o app TIM Mais Vantagens e recarregar o seu TIM Pré-Top. Você pode ganhar descontos, giga de internet, concorrer a carros, motos e até R$100 mil. É muita vantagem, não é não? Então não perca tempo e aproveite para recarregar agora mesmo. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na sua tela. Só no TIM Pré-Top suas recargas viram ainda mais vantagens. Se você ainda não é TIM, está na hora de mudar. Então o que está esperando? Baixe o app, faça o login, recarregue e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do PV à Prefeitura de Santos, Moisés Fernandes. Candidato, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do lixo, né, da usina incineradora que seria instalada na área continental. E aí eu pergunto para o senhor como é que o senhor vê a vocação da área continental de Santos? Uma vocação turística, retroportuária, industrial? Então, a questão eu acho que a gente não precisa, eu acho que a gente não deve, no meu ponto de vista, ficar preso a uma única vocação. Eu acho que a área continental, ela pode ter mais de uma vocação, ela pode ter várias vocações. Então, a gente pode trabalhar, sim, a área do turismo, a gente pode trabalhar, sim, a atração de empresas, né, dentro de um processo sustentável. Eu acho que a Mata Atlântica, ela serve mais para a região preservada do que destruída, né? E eu acho que isso, quando a gente olha algumas empresas que trabalham com bioeconomia, que trabalham com um processo de parceria, né, com esse verde, você percebe isso, né? E o quanto isso pode gerar empregos, o quanto isso pode beneficiar a cidade. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver esse processo. As empresas não vão descobrir que a gente tem aqui uma área que pode, de alguma forma, servir, né, para a implantação dessas empresas, para a geração de riqueza, para a geração de emprego. Nós vamos precisar fazer um trabalho consistente para buscar essas empresas. Então, a gente, até dentro do nosso plano de governo, a gente criou, né, esse plano de governo já foi colocado
no TSE, já está lá, a gente inclusive assinou, né, mas depois eu falo sobre essa questão do clima, porque eu acho que isso tudo também é importante, deixar isso estar, inclusive no TSE, está assinado e registrado no TSE, porque hoje tem muita gente falando do clima, tem muita gente falando de sustentabilidade, mas eu acho que não é só falar, né, eu acho que você precisa mostrar verdadeiramente o que você quer fazer e mais que mostrar, eu acho que você precisa verdadeiramente se comprometer. Então, dentro do nosso plano de governo, a gente tem essa questão, né? A gente criou algo que a gente chama, que a gente convencionou chamar de zona verde. Né? E o que vem a ser essa zona verde? Eu acho que no primeiro dia de mandato, caso eu seja eleito e tome posse em janeiro de 2021, a gente precisa levar esse projeto para a Câmara, para que a gente crie essa área. Essa área, o que vem a ser essa área? Essa área vai ter uma isenção para atrair empresas ligadas ao quê? A essa questão da bioeconomia, essa questão da sustentabilidade. Mas não adianta só você criar a área e criar vamos dizer assim, essa melhoria, né, para que as empresas possam vir para a nossa região, para que a gente tenha uma competitividade quando a gente pensa em outras regiões do estado de São Paulo. Porque hoje a gente vem perdendo sistematicamente, isso não é de hoje, não é desse governo, não é, ou seja, isso é um processo de 50 anos, né? Eu não sou tão velho assim, tenho só 43 anos, mas muita gente sabe o quanto a gente beneficiava produtos aqui no Porto de Santos. O quanto a gente beneficiava aqui produtos aqui no centro de Santos. Nós tínhamos empresas, né, que eram capazes de gerar muitos e muitos empregos. Né? Tinha uma empresa, por exemplo, que trabalhava com beneficiamento de sardinha, que gerava mais de 3 mil empregos aqui no Porto de Santos, aqui do nosso lado. Só que a gente vem perdendo isso. Por quê? Porque a nossa região deixou de ser competitiva. E por que ela deixou de ser competitiva? Porque a gente tem o porto. A gente tem o porto, tem uma arrecadação do porto, a gente tem um turismo mais ou menos, e aí a gente não se preocupa, né, em gerar novos empregos, em fazer algo melhor para a cidade. Por quê? Porque a gente já tem uma receita, que quando comparado às cidades da região, e isso é muito ruim para Santos, porque a gente sempre se compara com as cidades aqui do nosso entorno. E aí, óbvio, quando você se compara com uma cidade que tem um orçamento muito menor, você sempre fica melhor, né? Você sempre está melhor. Mas, na verdade... Cômodo, né? Exatamente. Nós temos que nos comparar com cidades do nosso porte, com cidades que têm o nosso orçamento, com cidades que hoje estão crescendo, estão investindo, estão atraindo empresas, indústrias, estão gerando emprego, mesmo na questão da pandemia, enquanto o Santos, infelizmente, está retrocedendo. E não é de hoje, né? Não é uma situação pontual. Agora, Moisés, você tocou num assunto que eu acho importante, né? Quando a gente fala de progresso e proteção ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento, parece que são coisas antagônicas. Elas conseguem trabalhar juntas pelo desenvolvimento da cidade de Santos? É possível a gente preservar o meio ambiente, falar dessa questão de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ter essa geração de emprego e renda, trazer empresas, tornar a cidade competitiva? Porque, às vezes, parece que são coisas contraditórias, né? Sim, aparentemente sim. Eu acho que se vende uma ideia, né? Eu acho que tem alguns vírus, né? Hoje em dia está muito em voga a questão das fake news, né? Então, existem alguns vírus que são colocados, como esse, né? Ou seja, o antagonismo dessa situação. Mas, na verdade, você consegue trabalhar e atrair empresas que justamente trabalham essa questão da sustentabilidade. Então, a gente precisa atrair essas empresas, precisa trazê-las para cá, mas isso precisa ser algo que tenha, pelo menos na minha visão, precisa estar em cima da mesa do prefeito. Precisa ser algo que, quando ele chega para trabalhar, ele olha lá e fala, eu preciso resolver essa questão. Quando ele sai para trabalhar, ele olha lá e essa questão ainda não foi resolvida. A pedra no sapato, né? Exatamente. Então, assim, isso precisa estar lá, precisa ser algo ligado ao gabinete do prefeito. A gente deu um nome para isso de um núcleo. A gente precisa criar um núcleo de especialistas, pessoas que sistematicamente vão estar visitando empresas mesmo, para mostrar que, ó, nós temos isso aqui, isso aqui é bom para você. Por quê? Porque a gente está aqui, do lado do porto. Não tem sentido você ter uma empresa a quilômetros e quilômetros daqui, você ter que gastar com uma série de situações logísticas, porque você não consegue ter essa empresa aqui do nosso lado. Tem a matéria-prima aqui do lado. Exatamente. Então, ou seja, se você fizer isso, se você criar esse núcleo de forma sistemática, e desenvolver um trabalho nesse sentido, com certeza o resultado vem. Eu iniciei um processo esse ano mesmo, dentro de uma empresa, eu trabalho com consultoria, né, de empresas, e eles tinham uma ideia de gerar um determinado resultado. E esse resultado nunca vinha. E eles tinham uma empresa sólida, uma empresa
crescendo, uma empresa forte, mas não gerava aquele resultado. Mas por que eles não geravam aquele resultado? Porque eles não faziam um trabalho sistemático de visita. Ou seja, você precisa visitar, você precisa mostrar o que você tem, qual o teu diferencial, por que a gente pode criar essa parceria. E com a prefeitura, eu sei que aí vão me dizer, Moisés, é diferente, né? A iniciativa privada é uma coisa, a gestão pública é outra. Eu sei que eu sei que a gente precisa passar por alguns processos, mas isso não impede que a gente desenvolva esse processo, de que a gente crie. O diagnóstico já está aí, nós estamos perdendo emprego. Isso é uma questão nacional? É uma questão estadual? Fato, é. Mas isso é uma questão que a gente percebe que aqui na nossa região, ela é uma questão que está sendo... ela está forte. E por que está forte? Porque isso não passa só porque também eu posso estar vendendo uma ideia de que se eu eleger o Moisés, a gente vai resolver todos os problemas com relação à questão do emprego. Não é verdade. Não é verdade, porque essa questão não passa por 2020. Essa questão passa por 2022. E aí nós precisamos sentar com toda a região, nós precisamos sentar com todos os prefeitos, nós precisamos tirar um pouco o ego de lado, nós precisamos tirar um pouco as questões partidárias. Hoje, a gente vem perdendo sistematicamente votos para deputados, para pessoas que não são da nossa região. E por que isso acontece? Acontece porque a gente não se organiza. Enquanto outras regiões se organizam e tem uma representatividade muito forte, e aí não estou falando de nomes, não tem nada contra as pessoas que estão lá, mas estou falando de números. A nossa região poderia ter muito mais representantes na Assembleia, aqui em São Paulo, poderia ter muito mais pessoas na Câmara Federal e certamente com essa articulação a gente geraria o resultado que a gente precisa. Hoje o Porto está de costas para a cidade e a cidade está de costas para o Porto. A gente perdeu, por exemplo, com relação à autoridade portuária, hoje se tornou algo simplesmente consultivo. Ou seja, eles só consultam a cidade, ou seja, não é algo que a cidade pode opinar, ou seja, só que o Porto, ele não está, como as pessoas dizem, no quintal de Santos, ele está dentro da sala, ele está ali na sala, sabe, na cozinha, enquanto você está cozinhando, ele está ali dentro. Então isso é uma questão que é importante para a cidade de Santos e precisa ser decidida por quem? Por Santos também. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a cidade de Santos com o candidato do PV, Moisés Fernandes. Eu volto já já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do PV, Moisés Fernandes. Gostaria de conversar um pouquinho agora sobre a questão da assistência social. Como a gente pode não ter uma população dependente do governo, como equilibrar assistencialismo com assistência social, principalmente quando a gente fala nesse tempo de pandemia, né? Essa é uma questão que a gente percebe que está se aprofundando na cidade de Santos, né? A gente anda pela cidade, a gente percebe o tempo todo que as pessoas estão indo para a rua, né? Muitas pessoas, inclusive, que tinham, né, emprego ou tinham casa, chegaram numa condição insustentável e acabaram tendo que fazer acesso, né, da rua ou da estrutura que a gente tem na cidade de Santos. Então, acho que essa é uma questão que precisa ser enfrentada. E eu acho que ela está diretamente ligada também à questão que a gente estava falando, que é a questão do porto, né, que é a questão da geração de emprego, porque se a gente estiver gerando emprego, naturalmente você começa a resolver esses gargalos, né? Hoje a gente tem uma situação que ela grita, né? Ela grita os olhos. Você passa na praia, você vê gente na rua. Você passa no centro, você vê gente na rua. Você entra pelos bairros, você vê pessoas na rua. E é algo que precisa ser enfrentado, né? O que a gente escuta, né? E Santos já foi referência nessa área, e não foi referência nacional, né? Não foi referência estadual, foi referência internacional nessa área. As pessoas vinham aqui atrás do que era feito na cidade de Santos com relação à assistência social. Então, o que aconteceu, né? O que aconteceu de uns tempos para cá? E tudo que a gente escuta hoje é assim, você não pode colocar a mão, você não pode pegar, você não pode barrar. Espera aí, nós temos duas entradas, né, principais, né? Uma em São Vicente e uma na entrada da cidade. Você não consegue mapear, saber quem é que está entrando, onde essas pessoas estão sendo deixadas, o porquê que elas estão sendo deixadas, quem são essas pessoas. Né? Exatamente, quem são essas pessoas, fazer um cadastro disso, fazer um trabalho com a guarda social, com a saúde,
porque isso é importante também com a assistência social, isso não pode ficar só na assistência social, e vou além, isso precisa envolver o empreendedorismo, isso precisa envolver a geração de emprego, porque não adianta você recuperar essas pessoas e depois você falar para elas, agora vai por você, né? Sua conta Se e vira, risco, né? exatamente. Não, você precisa gerar emprego para essas pessoas, e existem postos de trabalho, por exemplo, as prefeituras, e aí não estou falando só da Prefeitura de Santos, contratam, né, pessoas para fazer aquele trabalho de pintar, o trabalho de zeladoria. Por que não contratar essas pessoas, caso elas estejam recuperadas, fora das drogas? Ou seja, então, existe um potencial, existe algo que pode ser feito, existe algo que pode ser implementado, como, por exemplo, a questão da padaria, como a questão do salão para as mulheres, da padaria para os homens, fazer uma parceria com as padarias da cidade, de repente empregar essas pessoas, monitorar essas pessoas, né, através da assistência social, através da Secretaria de Saúde, mas também envolver a guarda. Acho que a guarda de Santos, e aí a gente não vai ter tanto tempo para falar sobre essa questão da guarda, mas é importantíssima. Não dá para a gente ver guardas hoje derrubando banquinha de mandioca. Né, os guardas hoje perseguem vendedor de mandioca, vendedor de chup-chup, né, isso não é esse o papel da guarda. O papel da guarda é um papel muito mais importante, que precisa ser do enfrentamento da questão da segurança pública. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, depois eu queria me solidarizar com todas as famílias que perderam vítimas aqui, não só na cidade de Santos, né, pessoas que perderam seus entes queridos para essa pandemia, no estado de São Paulo, pelo Brasil afora. Não foi só uma gripezinha, né, foi algo muito sério que impactou a vida de todo mundo. Eu mesmo, durante um período, cheguei a pensar em não sair candidato, por conta dessa situação como um todo, mas aí já era um processo que já tinha sido, né, de alguma forma levado, né, e eu acabei sendo levado e estou aqui hoje, né, dentro desse processo como um todo. E queria me solidarizar também com os médicos, que a gente sabe o que eles passaram, toda a situação que eles enfrentaram e principalmente a coragem com que eles enfrentaram isso. E aí me colocar à disposição da população de Santos, né, colocar as nossas propostas, né, para a cidade de Santos. Ok, candidato, muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo e a sua atenção e sucesso. Obrigado. O PND Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.